CCB Estudos Bíblicos, bem-vindo a mais um estudo. Hoje iremos falar sobre as bem-aventuranças de Jesus Cristo, grande conhecido Sermão da Montanha, como entender as bem-aventuranças e aplicar em sua vida. Porque hoje deixamos muito de falar de lei e obrigações que devemos fazer, mas esquecemos do principal, o ensinamento de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos entender um pouquinho desse sermão, ok? Então vamos lá, simplicidade. Temos que ser simples como Jesus Cristo, andar em simplicidade, em humildade. Então vamos estudar Mateus 5, versículo 3 ao 5 e Lucas 6, do 20 ao 22. Então essa coluna vai estar falando sobre Mateus, essa sobre Lucas e essa será a explicação. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muito bonito. Vamos para Lucas. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora choreis, porque haveis de rir. Algo interessante, irmãos, que aqui esses dois versículos são iguais, o mesmo sentido. Esse daqui é vós com fome. Vai estar mais para frente o livro de Mateus. Por que eu já coloquei ele aqui? Eu poderia colocar eles em paralelo, mas a Bíblia trabalha da seguinte forma. Hoje a gente tem abundância de mídia social, de informação através da internet, de livros. Geralmente a palavra tem que ser gravada na mente e no coração, então os versículos são repetitivos. Fala algo no primeiro versículo, na frase, e a segunda parte da frase repete o início da frase. Então o primeiro versículo é repetido no segundo com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Para quê? Para que as pessoas pudessem gravar. Não tinha papel, igual tem hoje, livro, mídia social. Então deixei aqui da mesma forma que a Bíblia, para que o versículo que apareceu aqui agora, tem as fomes, vai aparecer no próximo. Mas para ficar gravado dentro de vocês, tá ok? Qual que é a explicação então? O que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito são aqueles que reconhecem sua dependência de Cristo Jesus e deixam sua autodependência. É ser pobre de si mesmo. Pobre de espírito é pobre de si mesmo. Saber que você depende de Jesus Cristo, da graça de Deus. Nós dependemos do agir do Espírito Santo na nossa vida. Então o que significa vós que choreis? São os que passam pelo arrependimento e sofrem pelo amor do Evangelho. Está aqui, ó. Nós que sofremos pelo amor ao Evangelho, é difícil, é choro, é no pranto, o caminho é estreito, a porta é estreita. Nós vamos chorar, mas não é qualquer choro, é choro pelo Evangelho. Tá ok? E vós que tem fome? Essa fome é de justiça e de buscar a Deus. Você vai ver que a Bíblia sempre trabalha dessa forma. Um versículo fala um assunto, o segundo fala o mesmo assunto de forma diferente. Então um versículo acaba respondendo o outro. Para quê? Para ser didático. Antes não existia livro, não existia papel, internet, Facebook, tantas outras coisas. Os mansos são os que têm autocontrole e que buscam justiça no Evangelho e não na sua violência. Então, os mansos é que tem autocontrole de si. Ele busca a paz, tenta buscar os frutos do Espírito, ok? Então vamos para os próximos versículos. Sejamos pacificadores, isso é grandioso perante nosso Senhor. Nós iremos estudar do versículo 5, capítulo Mateus 5, versículo 6 ao 8. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora vamos ler o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 22 ao 23 e 23.
Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Então, não está no versículo anterior? No slide anterior, não estava sobre fome no livro de Lucas? Agora repete-se de novo. Então a palavra sempre é repetida para que possamos gravar dentro dos corações. É simplicidade esta obra. Vamos para a explicação. Vós que tem fome. O versículo é autoexplicativo. É fome de quê? De justiça divina. Fome de justiça. Então temos que procurar sempre andar buscando ser justo com as pessoas, buscar agradar a Deus, orar antes de tomar qualquer decisão, e ser agradáveis aos olhos de Deus. Vós misericordiosos, está aqui, vós misericordiosos, com aquele que é bondoso para com todos, sem fazer acepção de pessoas. Irmãos, seremos simples, a obra da simplicidade. Nas igrejas, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, tratemos todos iguais. Não vamos tratar pelo valor das pessoas pelos bens que elas têm, mas pelo caráter que cada uma tem. E respeitar a todos da mesma forma como Cristo fez. Vós limpos de coração, são os que negam o pecado, e assim mesmo, irmão, nós temos que ser inimigo desse mundo e amigo de Deus, negando-nos a nós mesmos e ao pecado. O inimigo é muito esperto, muito perspicaz. Então, sempre andarmos em alerta, em oração, para que possamos negar o pecado e negar a nós mesmos. E nós diminuímos e Jesus cresce em nós. Vós que aborrecem, quando me maltratarem por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então vão aborrecer vocês, mas sendo por causa do Evangelho, grande galardão terá no céu. Nós somos perseguidos, o povo de Deus é perseguido, mas a palavra de Deus vai nos fazer vencer, se perseverarmos na fé em Cristo Jesus. Humildade, sejamos humildes como Cristo foi humilde. Vamos buscar servir a Deus com inteligência de espírito manso. Vamos ler agora Mateus, capítulo 5, versículo 9 ao 11. Vamos começar a ler. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Vocês podem estar estranhando que não tem um livro de Lucas, como normalmente nos slides anteriores, porque o livro de Lucas cita simplesmente 5 bem-aventuranças, e o livro de Mateus cita 9. Os livros são sinóticos, mas não são idênticos, ok? Então vamos para a explicação. Vós pacificadores. No slide anterior já falou de paz, e Jesus reforça a paz novamente. O cristão tem que viver em paz com todos. Jesus Cristo tem prazer nos que buscam a paz e desejam viver dessa forma. Repetir novamente, Jesus Cristo tem prazer nos que buscam a paz e desejam viver desta forma. Esse mundo de violência, nós somos luz do mundo e sal da terra. Quando foi isso que Cristo falou aos apóstolos, isso cabe a nós também. Viveremos em paz, irmãos. Seremos amigos de Deus, não desse mundo. Vamos para uma explicação do próximo versículo. Vós perseguidos. Essa perseguição é pelo amor ao Evangelho. Nós sofreremos muito por isso. O Evangelho é de choro, é de pranto, por tristezas carnais, mas porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas Jesus disse, se permanecermos na fé, na graça, guardando os estatutos de Jesus Cristo, herdaremos uma coroa de vida eterna, se formos firmes e fiéis até o fim. Vamos ler agora, vós perseguidos, quando nós formos perseguidos por guardar o Evangelho de Jesus Cristo. Está vendo como é
a Bíblia faz um paralelismo entre os versículos, porque faltava material para as pessoas carregarem, consultarem. Então, o discurso tinha que ser muito simples, repetitivo, para que as pessoas pudessem guardar dentro do coração e replicar a mensagem. Vamos ser humildes, irmãos. Vamos andar em humildade para que possamos crescer na graça de Jesus Cristo. E Jesus também alerta. No livro de Mateus não tem, mas Lucas alerta. Vamos ler Lucas, capítulo 6, do 24 ao 26. Jesus pede que o povo siga aquelas bem-aventuranças, aquele caminho. Jesus está sinalizando o caminho. Mas o caminho largo, olha o que vai acontecer quem anda no caminho largo. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos levantareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus está alertando, irmãos. É um alerta. Cuidado, se a sua vida está batendo com isso daqui, muda a direção do seu caminho. Muda de direção, não para explicação. Vós ricos, pessoas cheias de si mesmos, soberbas, numa riqueza de dinheiro, de bens materiais. Mas se o seu coração está entregue ao dinheiro, às coisas dessa terra, e você está cheio de si mesmo, de uma autossuficiência, cuidado, você não está sendo pobre de espírito, foi o primeiro. Bem-aventurados os pobres de espírito. Diminui de você mesmo, nega a si mesmo, se torne-se pobre de espírito. Seu será o reino de Deus. Vamos ver o conselho para os fartos, pessoas que nunca se arrependem, têm autodependência. Esses fartos não é de comida, pão, suco, leite, não. As pessoas cheias, comendo de si mesmo, do seu orgulho, da sua avareza, da sua inveja, da sua autodependência. No crente dependente de Cristo, quem converte nossa vida é Jesus Cristo. Seremos simples em tudo, irmãos. Vós que rides, pessoas que são amigas do mundo, que amam pecar. Rides é de alegrar com o mundo, ser amigo do mundo. Mas hoje somos amigos de Jesus Cristo e o mundo nos odeia, o mundo nos persegue. Vós, amigo do mundo, olha, está vendo o paralelismo aparecendo de novo? Para nos gravarmos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Vós, amigo do mundo, que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Acho que não preciso falar mais nada aqui. Ninguém quer ser amigo de Deus. Você anda provado, Deus tira você da prova. Mas se você está na mão de Deus, e Deus está te punindo, quem te socorrerá? Não sejamos inimigos de Deus. Antes andaremos no caminho do Senhor. E por fim, irmãos, Jesus Cristo morreu por todos e ama a todos. Livro de Mateus, para quem guarda as bem-aventuranças dentro do coração e as pratica. Mateus 5:12. Mateus capítulo 5, versículo 12. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Vamos ler Lucas 6:23. Está aqui no cantinho aqui, ó, Lucas 6:23. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Se nós guardarmos a bem-aventurança dentro do nosso coração e a praticá-la,
É o reino do Senhor que nos aguarda, irmão. Nem a morte, nem a profundidade nos separará do amor de Cristo. Qual é a explicação? Todos que guardarem e cumprirem estes ensinos herdarão o reino de Deus. Pois foi assim com os profetas antes de nós. Todos que guardarem e cumprirem estes ensinos herdarão o reino de Deus, pois foi assim com os profetas antes de nós. Irmãos, meditemos. Sai dessa briga se temos que guardar o sábado ou não, se o homem tem alma ou não. São vãs discussões que não agregam muita coisa, mas atentemos para a palavra de Deus. Que você tenha um ótimo dia e até o próximo estudo.